Segundo as Sagradas Escrituras, quem pode ser salvo? Deus quer que alguém se perca? Deus tem prazer que alguém não tenha vida eterna? Ou Deus se incomoda, se preocupa com um grupo específico de pessoas para a vida eterna? O que é que as Escrituras nos falam, nos revelam sobre isso? Quando nós pensamos sobre o referido tema, nos vem várias indagações. E a principal delas é a preocupação com o que as teologias falam sobre o tema. As teologias, elas divergem o tempo todo sobre os temas bíblicos. Em alguns pontos concordam, mas na maioria discordam. As Sagradas Escrituras nos ensinam que o desejo de Deus é que nenhum dos seus pequeninos se perca. Fala no Evangelho de Mateus. No Evangelho de João, capítulo 6, 39 e 40. Capítulo 17, versículo 12. Ele não quer que nenhum se perca daqueles que o Pai lhe deu. Todos aqueles que o Pai lhe deu virá a ele, e de maneira nenhuma ele lançará fora. Ele não diz nos seus evangelhos, nos outros livros sagrados, que toda aquela pessoa que vai a ele será salva. Todo mundo que se aproximar dele não vai se perder. Porque o prazer dele é que todos os homens se salvem, e nenhum homem se perca. Não. Na segunda carta, Pedro escreveu, capítulo 3, versículo 9, ele fala que Deus não quer que nenhum daqueles que ele fez a promessa da sua vinda se perca. Nenhum daqueles que aguarda a sua vinda vai se perder. Esse é o desejo de Deus. Mas a teologia, ela cria aberrações teológicas para defender suas crenças pessoais. E eles recorrem ao humanismo filosófico para inserir nas Sagradas Escrituras uma interpretação humanista, a ponto de dizer que Deus é justo e Ele não quer que as coisas sejam como muitos pensam. Ele não quer que todo mundo se perca, nem que um, nem que alguns. Ele quer que todos sejam salvos. Mas não é isso que as Escrituras dizem. O desejo de Deus que não se perca é aqueles aos quais Ele escolheu e Ele predestinou desde a eternidade, segundo Efésios 1, capítulos de 4 a 11, para a vida eterna. Esse é o desejo de Deus. Porque assim como os salvos já estão salados desde a eternidade para a vida eterna, os ímpios já estão condenados desde a eternidade para o castigo eterno. Logo, o prazer de Deus é esse, que todos aqueles que Ele escolheu sejam salvos. E é o que Ele vai fazer. Esse é o desejo dele, o que está no coração dele. É salvar todos os seus escolhidos. E aqueles aos quais Ele não escolheu, Ele não os elegeu, não os predestinou, vão desfrutar do juízo eterno, do lago de fogo, que é a segunda morte. Agora, quando a gente quer ler as Sagradas Escrituras e dizer aquilo que a teologia que a gente acredita, que a teologia que a minha igreja ensinou, que a teologia que eu aprendi, que eu sigo, diz, não é a palavra de Deus. Toda a produção acadêmica das tradições teológicas não tem valor espiritual de Sagradas Escrituras. Tem valor histórico, valor cultural, valor intelectual, mais acadêmico, mais espiritual não. Os escritos humanos sobre as Escrituras não são as Sagradas Escrituras, não são a palavra de Deus. É preciso separar a palavra de Deus dos escritos humanos. Dentro de algumas religiões, como o romanismo, o que a tradição católica diz, o que os teólogos da igreja falam, o magistério, é a verdade como se fosse a palavra de Deus. Mas para nós que somos cristãos, sem denominação, somos cristãos na palavra de Deus, que aceitamos a Cristo, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos naquilo que as Escrituras dizem e não no que a teologia fala sobre as Escrituras. O que a teologia fala sobre as Escrituras são estudos humanos e não é a palavra de Deus. São estudos importantes que devem ser dados seu devido valor, mas não no grau de palavra de Deus. São ensinamentos que nos ajudam a compreender melhor as Sagradas Escrituras. Não são as Sagradas Escrituras nem a palavra de Deus. É preciso fazer essa separação. Crer numa tradição teológica
É como deixar de ser servo de Cristo para ser servo de homens. Logo, Deus não quer que se perca nenhum dos seus escolhidos. Por quê? Jesus Cristo disse no seu Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12: nenhum daqueles que tu me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse aquilo que estava prescrito já, as profecias sobre ele, sobre o traidor.